Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês para dar início à nossa última aula do semestre, recapitulando tópicos sobre o metabolismo de aminoácidos e ciclo da ureia. A gente já conversou sobre isso lá na aula sobre proteínas. Vamos lá então? Primeira coisa que a gente tem que relembrar é sobre a biossíntese de proteínas, que está relacionado ao processo de transcrição e tradução, que vocês veem lá na disciplina de estudos da hereditariedade. Então, vou pedir que vocês assistam a esse vídeo, que ele explica de uma forma bem sintética e todo esse processo relacionado à transcrição e tradução da proteína. Em relação à desnaturação da proteína, que é o tópico, né, o ponto mais importante que a gente abordar nesse momento na nossa disciplina, a gente vai estar falando do desdobramento dessa estrutura tridimensional terciária da proteína, que durante esse processo de desnaturação, a gente não tem uma perda de estrutura primária. O processo de desnaturação, ele pode ser reversível ou irreversível, dependendo do tipo de aminoácido, né, dos tipos de aminoácidos, tipo de proteína envolvida. E ele é causado pela alteração de temperatura, mudança de pH, ação de detergentes, radiação ultravioletas, solventes orgânicos, entre outros. O processo de digestão de proteína, ele começa no estômago, por ação do suco gástrico, e inicia o processo de desnaturação das proteínas, por ação da pepsina, endopeptidase, secretada na forma de pepsinogênio. O pepsinogênio, produzido pelas células principais da mucosa gástrica, ele vai ser ativado a pepsina pela ação do suco gástrico, né, da presença do ácido clorídrico no nosso estômago, e assim a pepsina vai ser desnaturada em pH alcalino. As proteínas são degradadas a oligopolipeptídeos e aminoácidos livres. As moléculas originadas dessa primeira etapa do processo digestivo, elas vão chegar ao duodeno com o pH mais baixo, estimulando a secreção de secretina, produzidas pelas células S do nosso intestino, e a secretina, por sua vez, ela vai estar estimulando a liberação de bicarbonato pelo pâncreas e fígado, elevando então o pH para em torno de 7,8 e 8,2, tornando esse pH alcalino. Quais são as enzimas, né? O que está envolvido nesse processo de digestão de proteínas e quais são as suas ações? Então, a gente tem a colecistocinina, que é estimulada pela presença de proteínas e lipídios. Ela é um hormônio que é produzido pelas células intestinais e que estimula a contração da vesícula biliar para a liberação da bile, e também vai estar modulando o esvaziamento gástrico, estimulando a secreção de enzimas pancreáticas e potencializando a ação da secretina. O próprio suco pancreático, que é composto por tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase, ou seja, rico em enzimas que vão auxiliar nesse processo de degradação, de digestão de proteínas. O suco entérico, formado por aminopeptidase e dipeptidase, também enzimas que vão estar degradando, auxiliando no processo de degradação. As endopeptidases, elas hidrolisam as ligações peptídicas internas, quebrando as proteínas em fragmentos cada vez menores, sendo as principais representantes dessas classes a tripsina e a quimiotripsina. A exopeptidase age somente na extremidade da molécula proteica, são as carboxipeptidases, aminopeptidases e elastase. A tripsina, então, uma endopeptidase,
sintetizada nas células pancreáticas na forma do precursor inativo, chamado de tripsinogênio. Ela é produzida na forma inativa, as proteases não digerem, então, as células secretoras, e a ativação do tripsinogênio é realizada pela enzima enteroquinase, produzida lá no intestino delgado. A quimiotripsina é uma endopeptidase produzida pelo pâncreas na forma de quimiotripsinogênio, que é ativado pela presença de tripsina, passando então a quimiotripsina. Vai estar agindo sobre proteínas inteiras ou parcialmente digeridas, produzindo frações menores, ou seja, peptídeos. Procarboxpeptidase, também convertida pela tripsina a carboxpeptidase, efetua a hidrólise somente na extremidade carboxilada, liberando os aminoácidos. E a proelastase, convertida a elastase pela ação da tripsina e elastase, degradando o colágeno. Ainda a gente vai ter a presença das aminopeptidases, secretadas pelas células da mucosa intestinal, que efetua a hidrólise através da extremidade amínica, liberando aminoácido. A dipeptidase, que são responsáveis pela hidrólise dos dipeptídeos em aminoácidos. E os aminoácidos e pequenos peptídeos vão estar sendo absorvidos pelos enterócitos através de transportadores específicos. Alguns di- ou tripeptídeos são degradados a aminoácidos pelas aminopeptidases intracelulares. Os aminoácidos são transferidos para a corrente sanguínea e transportados nesse processo de digestão para o fígado para a síntese de novas proteínas, para a utilização na biossíntese das proteínas. Então, o processo de degradação dos aminoácidos, ele tem como objetivo a degradação dessas proteínas a produtos mais simples, a partir da retirada do nitrogênio e da cadeia carbônica sendo reutilizada para fins energéticos. Aqui a gente tem um esquema que mostra todo esse processo, né? As proteínas intracelulares sendo degradadas a aminoácidos, esses aminoácidos liberando amônia, essa amônia entrando no ciclo da ureia para a formação da ureia, um composto menos tóxico, esses esqueletos de carbono sendo transformados em alfa-cetoácidos, que são intermediários do ciclo do ácido cítrico e formam oxaloacetato, que vai ser utilizado, né, para síntese de glicose lá na gliconeogênese, tá? Então, já mostrando aqui para vocês, que a gente vai ver lá no final da nossa aula, que o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, eles têm intermediários comuns. Os processos que estão relacionados à degradação dos aminoácidos, então, quais são? A gente já viu que as responsáveis por essa degradação são enzimas, e essas enzimas vão estar fazendo quais processos? Transaminação e desaminação. E ainda a entrada, né, dos intermediários no ciclo da ureia, lá no fígado, para a conversão da amônia em ureia. Então, a transaminação é a transferência do grupamento amino de um aminoácido para um cetoácido por ação da transaminase. E a desaminação é a retirada do grupamento amino pelas desaminases e produção de amônia. Como que isso vai estar acontecendo? A primeira etapa, ela consiste na remoção dos grupos aminos dos aminoácidos, ou seja, um processo de transaminação. É a remoção da amina, que é catalisada por transaminases. Essas transaminases vão fazer a retirada da amina de um aminoácido e vão colocar essa amina em outro. Normalmente é formado nesse processo um glutamato, como a gente pode ver aqui. Então, na primeira etapa, o aminoácido vai estar liberando o grupamento amino e se tornando um alfa-cetoácido. E na segunda etapa, esse alfa-cetoácido, aqui no exemplo, o alfa-cetoglutarato,
vai estar recebendo o grupamento amina e se transformando em glutamato. Na segunda etapa, o glutamato pode seguir por 2 caminhos distintos, transaminação ou desaminação. No processo de transaminação, o glutamato formado faz uma nova transaminação, então remoção de mais um grupo amina do próprio glutamato, dando origem ao aspartato. Tenho lá o glutamato, ele é transaminado, ou seja, um glutamato sem o NH3, ele vira um alfa-cetoglutarato. Já o processo de desaminação, eu tenho o oxaloacetato recebendo NH3 e formando um aspartato. O glutamato formado faz uma desaminação, que é o último processo que eu mostrei para vocês ali. A desaminação, o grupamento amina fica livre para a formação de amônia. Então, nesse processo, ocorre o investimento de energia, unidade P, e a entrada, né, de água, a hidratação dessa molécula para a formação do alfa-cetoglutarato. O oxigênio da água se liga ao glutamato, formando o alfa-cetoglutarato e liberando a amônia. Nesse esquema, a gente vê tudo isso sintetizado, tá? Então, eu tenho o aminoácido liberando o NH3 para alfa-cetoglutarato, que se transforma em glutamato, e o aminoácido volta a ser, então, um alfa-cetoácido. No processo de transaminação, o glutamato transfere o NH3 para o oxaloacetato e se transforma em aspartato. E no processo de desaminação, o grupamento amina fica livre na forma de amônia. Tanto o aspartato quanto a amônia vão ser substratos intermediários do ciclo da ureia. Onde ocorre esse processo de desaminação, então? O processo de desaminação, ele já ocorre no fígado, tá? Onde a gente vai ter a transaminação pela aminotransferase e a desaminação oxidativa pela glutamato desidrogenase. O que é importante a gente lembrar dentro desse processo todo, gente? Por que a gente precisa do ciclo da ureia? Se vocês lembrarem lá, foi uma das nossas primeiras aulas ainda presencial, a gente viu tudo isso que eu estou revendo com vocês agora. A amônia, ela é um composto nitrogenado, bastante solúvel em água, mas extremamente tóxico. Então, a presença da amônia leva os indivíduos às encefalopatias e, além disso, ela tem uma interferência na síntese de neurotransmissores, causando letargia e falta de direção, além de desidratação. Então, a conversão da amônia, né, numa forma ionizada, em NH4, precisa ser convertida em ureia. De que forma isso vai estar acontecendo? A amônia é tóxica, sua conversão em ureia ocorre no fígado e ela deve ser incorporada a compostos não tóxicos que possam atravessar com facilidade a membrana. Então, quais são esses compostos? Na maioria dos tecidos extrahepáticos, a gente vai ter a ligação com a glutamina e no músculo com a alanina. Então, aqui na musculatura, o que vai acontecer? Eu tenho lá os aminoácidos sendo degradados, produzindo NH4. Esse NH4, né, o glutamato vai estar doando o NH4, se transformando em alanina na musculatura. A alanina, ela transporta o NH4 do músculo esquelético até o fígado. Lá no fígado, essa alanina é degradada, convertida em piruvato. Esse piruvato em glicose, convertido em glicose, e retorna à musculatura para a utilização, certo?
Então, a gente tem aqui uma conversão da alanina a um intermediário do ciclo da glicose, que é o piruvato, que a gente já viu lá no processo, né, de produção de glicose, no metabolismo de carboidratos. No ciclo da ureia, o que vai estar acontecendo? Esse aspartato que veio da transaminação, ele é um intermediário do ciclo da ureia, então ele vai entrar no ciclo da ureia, vai reagir e vai formar, vai liberar uma molécula de ureia para ser eliminada, certo? Aqui mostrando para vocês que o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs, eles estão relacionados, né? A gente inicia a identificação desse processo aqui pelo aminoácido, então o aminoácido doando um NH3 para o alfa-cetoglutarato, formando um glutamato. Esse glutamato, sofrendo uma transaminação, ele doa o NH3 para o oxaloacetato, originando aspartato. E por desaminação, ele vai estar liberando esse NH3. Tá? O NH3, ele entra no ciclo da ureia, liberando ureia lá na reação que eu tenho de degradação de arginina em ornitina. Nesse meio do caminho, a gente tem a formação do fumarato, um intermediário do ciclo de Krebs para produção de energia, e o oxaloacetato, que a gente viu lá no início, né, relacionado à degradação do glutamato em aspartato, também um intermediário do ciclo de Krebs, mostrando a relação que existe entre esses dois ciclos. Dúvidas, gente? A gente já tinha visto esse conteúdo ainda nas nossas aulas presenciais, então aqui foi uma breve revisão para finalizar o nosso semestre, certo? Fico à disposição, amanhã a gente conversa na nossa webconferência.